Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Cíntia e nós aqui do Focus Digital estamos preparando para vocês uma revisão, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre as últimas provas dos últimos 5 anos e aquilo que mais caiu. Nós vamos trabalhar aqui a questão de linguagens no Enem. Vocês sabem que a linguagem é um dos primeiros temas que caem no Enem no primeiro dia, né? E assim, os alunos acabam acreditando que é uma prova que a gente só precisa de interpretação de texto e mais nada. O que a gente mais ouve falar é, poxa, Cíntia, mas eu não preciso de gramática e tal. Não, a gente precisa de gramática sim. A nossa prova ela está toda contextualizada, mas a gente precisa dos conceitos básicos da gramática, já que ela rege a nossa língua, né? E assim, nós como professores, nós gostamos muito dessa prova, porque quando a gente pensa na prova do Enem, a gente pensa numa prova que engloba tudo aquilo que vocês viram, desde a educação fundamental de vocês até agora o ensino médio, eles conseguem juntar tudo nesse blocão e fazer uma prova rica. É porque na hora da prova vocês estão meio tensos, preocupados, mas se vocês pararem para olhar essa prova com mais calma, vocês vão perceber o quão bonita ela é, tá? Tão bem feita que ela é escrita, ela é pensada. Isso, a gente trouxe alguns aspectos. A gente trouxe a questão de leitura e interpretação de texto, estrutura textual, leituras e artes, gênero textual, literatura, variação linguística e funções da linguagem. Vocês sabem que o Enem não trabalha com língua portuguesa, ou redação, ou literatura. Ele trabalha de uma forma geral, em questão de linguagens, já que a comunicação humana ela pode ser feita de várias maneiras, usando as diversas linguagens que nós temos, tá? E aí, a primeira que nós temos é a interpretação de texto. Galera, interpretação de texto é aquilo que a gente precisa ter do nosso mundo inteiro, do nosso mundo completo. A visão, a leitura do que nós temos, do que nós vemos todos os dias, é uma interpretação de texto. Não tem como pensar em texto somente naquilo que está escrito. Não! A gente tem um olhar, a gente tem um gesto, a gente tem um emoji. Tudo isso é interpretação de texto. E para a gente interpretar um texto, a gente precisa ter consciência que a gente tem que ter contexto histórico, situação, para quem eu estou produzindo esse texto e onde ele vai ser publicado, tá? Isso são fatores, aspectos essenciais na hora de uma interpretação de texto. Eu preciso olhar isso com muita calma, porque isso são pistas que vão direcionar a minha leitura. E a interpretação de texto é a compreensão que eu faço, observo tudo aquilo que eu vi de mais interessante no texto, esses aspectos, e consigo decodificar. Só que essa interpretação ela é feita com isso, utilizando contexto social, histórico, publicação, onde foi publicado, o meio que foi utilizado, e qual é o meu público leitor, tá? Meu público-alvo, porque isso são as pistas fundamentais. E o Enem, ele trabalha com textos dos mais variados segmentos, desde charge a textos publicitários, textos extremamente científicos, tá? Mas o Enem quer que vocês tenham um conhecimento geral sobre todos os aspectos, de todos os textos, de todos os gêneros, tipos, ok? Para quê? Para que a gente consiga perceber o quão informado está o nosso aluno, o quão preparado ele está. Porque a gente vive num mundo que tem esse boom de informações aí, que vocês já acordam e tudo está acontecendo e vocês têm acesso a isso na palma da mão com o celular, né? Então é isso que o Enem quer saber o como vocês estão informados, qual é a capacidade de vocês de interpretar todas as informações que são passadas. E é uma chuva de informação, tá? Então, reparem bem, local que foi publicado, o meio que foi publicado, o contexto onde isso foi publicado, tá? O título é extremamente importante também, antes que eu esqueça de falar. E qual é a intenção, qual é o público leitor, qual é o público-alvo desse texto? Isso são pistas que a gente precisa entender. E o Enem não quer saber o que você pensa, o que você acha, não. Ele é bem direcionado. Segundo o autor, ou tal texto refere-se a. Não é discussão, não é bate-papo, é informação. Ele quer que você tenha a capacidade de responder aqueles questionamentos. Então não é para discutir, tá? Ok? O próximo que nós temos é a estrutura textual. Quando a gente pensa na estrutura textual, a gente tem que pensar em todos os mecanismos. E essa questão de mecanismo, a gente tem a hiperestrutura, a macroestrutura, e a microestrutura. Quando a gente pensa na macroestrutura, o que é isso? É o formato do meu texto. Por exemplo, se vocês forem ler uma bula de remédio para dor de cabeça,
A bula vem lá escrito, princípio ativo, quando tomar, quantidade que tomar, contraindicação, tudo isso. Só que uma bula de remédio, ela é totalmente diferente no seu aspecto, no seu formato, do que uma receita. Ela é totalmente diferente do que uma carta de amor. Ela é totalmente diferente de uma dissertação que vocês têm que fazer no final do caderno do primeiro dia do Enem. Então, o que eles querem é que você tenha consciência dessa macroestrutura, de como cada texto é apresentado, como cada texto é abordado, tá? E que vocês consigam diferenciar isso. O Enem tende a usar poetas contemporâneos, artistas contemporâneos, assim como outras universidades vêm usando, tá? E aí a gente precisa ter essa leitura, porque a gente acaba acreditando que prova de vestibular, nesse momento, eles vão usar somente aquilo que é clássico. Não, tá? A gente tem que lembrar que a gente tem que conhecer todos os tipos de texto que a gente tem por aí. Outra questão extremamente importante dentro da estrutura textual é a questão da coesão e da coerência. São aspectos que a gente chama de microestrutura, e isso é fundamental. Quando a gente fala que vocês têm que ter cuidado com a questão da coerência, da coesão, dos conectivos, das conjunções, porque eles transmitem ideias e transmitem sensações, circunstâncias essenciais para a compreensão no todo do texto, ok? Então é isso que a gente precisa ter em mente. O que eu tenho que procurar quando eu vou ler um texto? Eu preciso procurar as menores pistas. E isso a gente consegue fazer com uma leitura bem feita, bem clara. Não é só passar o olho, não. A gente tem que ler, tá? Ler aquele processo que a gente tem de visualizar, mandar para o cérebro, decodificar e interpretar. Então é isso que é leitura. Então a gente tem que lembrar disso. A questão da estrutura textual, desde a macroestrutura, o gênero, o formato, o aspecto, e até mesmo a micro. A questão de como isso é apresentado, onde ele é apresentado, coesão, coerência, conjunção, ordem direta, ordem indireta, termos intercalados. É isso que a gente precisa ter em mente quando a gente vai procurar a estrutura textual. Então, por favor, se vocês ainda não deram uma olhada em estrutura textual, macro e microestrutura, dá tempo, ok? Dá uma olhadinha lá. Outro ponto fundamental para o Enem é a questão da leitura de artes. Galera, vocês estão vivendo um momento fantástico. A gente nunca teve tanta arte, tanta liberdade como a gente está tendo agora, então aproveitem. E o Enem traz isso como ninguém. Eles utilizam a literatura, a arte plástica, a pintura como ninguém. Ok? Então a gente tem aqui um acervo muito grande de arte. Então, por favor, prestem atenção nos movimentos que durante a nossa história foram mais importantes, principalmente dentro do Brasil, onde a gente teve aquele desenvolvimento realmente como nação, como povo construtor de uma cultura, onde a gente começou a crescer, onde a nossa cultura cresceu realmente, onde ela nasceu, onde a nossa arte brasileira surgiu. Não esquecendo que a gente também tem que lembrar que a gente tem influências de fora, principalmente da Europa. Então, por favor, deem uma olhadinha nisso. A questão do barroco, do quentismo, do romantismo e principalmente do meu querido modernismo, tá? Então, por favor, olhem esses aspectos, porque o Enem cobra muito isso. Outra coisa, a questão de artes, eu acho muito bacana vocês darem uma olhada em questão de pintura. A gente tem vários artistas que foram extremamente importantes para a nossa história e para a nossa cultura. E algumas das suas obras são muito famosas e o Enem tende a trazê-las. Então, por favor, deem uma olhada, ok? Joguem lá no Google imagens que vocês vão achar algumas coisas bem bacanas. E aí a gente cai em literatura. O Enem, ele tende a trabalhar com a questão de textos literários, tá? E com a questão de textos não literários. Mas ele aborda esses dois aspectos de uma maneira fantástica. Às vezes ele coloca, olha, isso não é um texto literário, mas é um texto falando sobre literatura. E é aí que a gente tem uma sacada fantástica. A gente tem um texto sobre literatura, mas não é literário, mas que transmite informações extremamente importantes para que a gente possa entender a literatura. Ok? Os movimentos mais utilizados no Enem nos últimos 5 anos são o realismo, o barroco, o quentismo e o modernismo. Modernismo, então, a gente tem enxurradas, ok? Outro detalhe. A gente tem que lembrar dos nossos autores contemporâneos,
Chico Buarque, ele é sempre relembrado, tá? Ele é sempre utilizado pelo Enem. Não sei esse ano como é que vai ser, que isso aí tá um mistério, sabe como é que é. Mas, bora lá. E a nossa preocupação é essa. Deem uma olhada nos autores contemporâneos, naqueles momentos que foram extremamente importantes para a nossa literatura, tá? Como povo brasileiro mesmo, como nação. Variação linguística. O Enem traz essa questão de variação linguística como ninguém, cara. Eles falam sobre variação linguística regional, histórica, social, travei. Voltando daqui. Eles falam sobre a questão de variação linguística, sobre tempo, espaço, contexto, situação. Por quê? A nossa comunicação ela é feita de acordo com cada situação. E a nossa variação linguística acontece isso. Eu sempre falo que a gente tem uma fala para cada papel que a gente exerce, ok? E é isso que o Enem quer saber. Se vocês conseguem identificar onde essas falas diferentes, onde essas diferentes linguagens são utilizadas, de que maneira elas são utilizadas. Outra coisa, o Enem tende a trazer questões sobre preconceito linguístico, que está em voga. E a gente sabe que isso está aí, assim, a todo vapor, acontecendo direto. Então, a questão sobre preconceito linguístico é importante vocês darem uma olhada, ok? E, por último, nós temos as funções da linguagem. O Enem, o ano passado, trouxe uma questão sobre um anúncio, vocês lembram? Do macaquinho? De 3 macaquinhos? E era uma denúncia. Então, observem, a nossa função da linguagem, ou melhor, as funções da linguagem, elas são extremamente exploradas pelo Enem. A função emotiva, que é centrada no eu, tá? A função poética, que é centrada no poeta, no eu lírico. De que maneira o poeta quer passar isso pra gente? Qual é o sentimento que ele pretende passar? A função referencial, que é centrada na informação. O que eu quero passar? A função referencial difere totalmente da função poética, porque a referencial, ela trata de informações objetivas, de uma linguagem direta, de um discurso direto, tá? Aquela coisa bem clássica, bem fácil de você entender. Eu não posso pegar um manual de instrução e ter lá uma poesia, porque não vai fazer sentido nenhum. Então, a questão da linguagem referencial ela é extremamente importante. A gente tem depois a linguagem fática, que é aquela centrada no canal. Normalmente na fala a gente fala, oi, aí, tá entendendo? Tá entendendo? Na escrita não, a gente tende a reproduzir marcas da fala, como reticências, entendeu? Ponto de interrogação e daí por diante. Então, por favor, lembre-se dessas funções. E a gente tem também a função apelativa. A função apelativa é aquela que o Enem mais utiliza, que é a função das propagandas. A linguagem da propaganda, aquela que te convence, que leva você a comprar um produto, ou comprar uma bolsa nova, um celular novo, ok? É aquela que te convence mesmo. Que normalmente aparece com os verbos no modo imperativo, te dando uma ordem, convencendo você a fazer aquilo que a propaganda quer. E logo em seguida nós temos a função metalinguística. A função metalinguística é aquela que todo mundo lembra, né? A questão que é a língua falando sobre ela mesma. Uma arte falando sobre uma arte, a linguagem falando sobre a linguagem. A gente tem um exemplo disso quando a gente tem um dicionário. O que é um dicionário? Dicionários são palavras explicando palavras. Então, isso é a metalinguagem, tá? E quando a gente pensa em função da linguagem, a gente não pode esquecer, de maneira alguma, que a gente tem uma coisa extremamente importante em língua portuguesa, em linguagens, na verdade, sobre as funções... Não, errei daqui, vou voltar. Sobre uma coisa extremamente importante que a gente tem, que está muito próxima de funções da linguagem, que são as figuras. Galera, metáfora, antítese, hipérbole, hipérbato, tudo isso é extremamente importante. As figuras de linguagem, elas trazem riqueza, elas trazem emoções, circunstâncias para a nossa fala que a gente não consegue expressar no sentido conotativo das palavras. Então, a gente utiliza o sentido... Errei. Volta aqui. Voltando tudo em figuras de linguagem. Começando figuras de linguagem. Quando a gente fala que logo em seguida, um dos aspectos mais importantes após funções da linguagem são as figuras de palavras. Por quê? As figuras de palavras, elas transmitem emoções extremamente importantes para a gente compreender um texto, principalmente um texto poético. O que seria o barroco sem as antíteses? O que seria o barroco sem a metáfora?
Então, as figuras de linguagem, elas trazem o sentimento, transmitem a ideia, a ênfase que a gente quer transmitir, tá? Que a gente quer passar. Então, por favor, deem uma olhada em figuras de linguagem que são extremamente importantes. Principalmente metáfora, antítese, hipérbole, tá? Paradoxo. Essas mais usadas, porque o Enem tendem a pedir muito. Ok? Galera, essa foi mais uma dica. Desejo para vocês uma ótima prova, confio em vocês e lembre-se que a primeira batalha tem que ser vencida aqui, ó, na cabeça de vocês. Salve, salve, galera!